Deus, por esse amor tão profundo sobre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado, diga que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você veio para receber algo de Deus. Eu sei que Ele vai falar com você nessa noite. Amém? Antes de você se sentar, pega a tua Bíblia aí, abra comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Eu quero ler só o verso de número 9. Amém? Ezequiel 37, verso 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos para que vivam. Pai, eu peço que o Senhor ministre as nossas vidas nessa noite, como eu tenho clamado, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, ministre sobre nós, nós que estamos aqui na tua casa, aqueles que vão assistir esse vídeo ou estão assistindo, aqueles que vão ouvir esse áudio. Pai, que essa palavra entre no coração, Pai, que possa, Senhor, ser poderosa, tremenda, que o homem diminua e que o Senhor cresça, para louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Uma das maneiras didáticas de Deus ensinar e falar com o homem é sempre usando figuras que o homem possa associar, possa trazer, possa aprender com mais facilidade. A Bíblia toda ela é e traz essas figuras, essas figuras, né, de mais fácil entendimento, né, essas alegorias que ele traz para a gente poder entender e entender o que Deus está querendo mover e fazer. E a gente vê várias dessas coisas. E uma das coisas interessantes na palavra de Deus é quando Deus fala do vento. Quando Deus fala do vento, daquilo que sopra, do vento. O vento não é algo que a gente não vê, mas sente. A gente não vê, mas nota o efeito dele. Quando a ventania passa, quando o vento vem, você olha, você vê que o vento passou. Você não vê o vento, mas você sente os efeitos do vento. Você vê aquilo que está acontecendo, que o vento traz. E Deus usa essa figura do vento em várias passagens da Bíblia, como o mover dele, trazendo como algo sobrenatural dele, como algo que vem de Deus mesmo. O vento é responsável pelas marés, o vento sopra as águas do mar que geram as marés. O vento sopra sobre as árvores, sobre as florestas, gerando muitas vezes a polinização, o crescimento. É necessário haver a circulação do ar, a purificação muitas vezes do ar é dada pelo vento. E a gente olha quando Deus quer trazer algo e mostrar algo sobrenatural, Ele fala sobre o vento. E essa passagem de Ezequiel é uma passagem interessante, porque o profeta está no meio de uma visão, às vezes até assustadora. Eu fico imaginando que visão terrível foi. Ele está no meio de um exército, no meio de um momento ali primeiro, no meio de um monte de ossos secos, ossos sequíssimos. E não era um osso, eram muitos, e depois eles vão se tornar um exército de grande número. Imagine aquele profeta andando no meio daquelas situações ali, no meio daquele monte de ossos. A gente fala, nossa, isso é terrível. Agora imagina para ele, para o profeta, para o judeu, que tocar em algo morto fazia deles impuros. Então imagina aquele profeta está no meio de um lugar que ele não tinha para onde correr. Ele já estava no meio de uma situação impura, de
meio de uma situação ali. E Deus dá uma palavra para ele. E Deus fala: profetiza, abre a boca e dê ordens ao vento. E ele fala: vem dos 4 cantos da terra e sopra o vento. Para quê? Para que haja uma transformação de morte em vida. O que eu entendo ali é que quando o profeta abre a sua boca, o vento de Deus sopra, transformando, mudando todo um esquema, mudando e trazendo uma transformação para uma situação de morte para a vida. Por quê? Porque o vento simboliza a presença de Deus, o mover de Deus, a manifestação do milagre de Deus. Então eu quero dizer que nessa noite o vento de Deus vai soprar sobre a tua vida e haverá transformação nela. Quem crê nisso? Eu creio. Eu creio que há áreas da nossa vida que precisa. E eu separei aqui como o profeta separou, como o profeta declarou o vento vindo de 4 direções. Eu peguei 4 ventos na Bíblia que trouxeram transformação, que trouxeram mudança, que trouxeram o mover de Deus poderoso ali. A primeiro vento que eu queria falar está lá em Êxodo, capítulo 14, no verso 21. Êxodo 14, 21 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão e o mar, sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O mar tornou-se seco e as águas foram repartidas. Amém? Esse vento é o vento da libertação. É o vento que sopra para trazer libertação. Uma das coisas que eu olho e eu vejo é que o vento veio da onde menos se esperava. O vento veio da direção que menos se esperava. Sabe, irmãos, Deus traz libertação para nós de onde a gente menos espera. O vento sempre vai soprar de onde a gente menos espera. Quando aquele vento soprou a noite toda, diz a Bíblia que toda noite o vento soprou, mas de manhã havia um caminho no meio do mar. Deus tinha feito muros para que o povo passasse. Sabe, a gente às vezes tem aquela visão do mar vermelho, da abertura do mar vermelho. Às vezes a gente tem a noção da abertura do mar vermelho, como a gente vê nos filmes, como a gente olha, né, que o Moisés bate o cajado e o mar faz e abre, né? Não foi assim. Isso não foi desse jeito. A gente acabou de ler o versículo que diz que ele tocou, ele estendeu a mão e ele orou. E a Bíblia diz que o vento começou a soprar. Sabe, o vento começou a vir. Não foi o cajado, foi o vento que soprou. Sabe, irmãos, o sobrenatural de Deus, ele vem, a libertação, ela vem. Sabe o que eu acho tremendo ali? É que não foi durante o dia, foi durante a noite. Por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A libertação ela sempre virá pela manhã e ela vai sempre te surpreender. Ninguém na beira daquela praia ia imaginar o que iria acontecer, nem mesmo Moisés. Deus apenas falou para ele: estende a mão sobre o mar, vai lá e eu vou fazer. Deus não explicou para ele. Ele falou: olha, vai com a mão lá, vai soprar e vai fazer muro e vocês vão passar. Não. Sabe, irmãos, o vento de livramento, ele vem e ele vai soprar e ele vai te surpreender. Não tenha medo.
Agora é interessante o que Moisés fez. Estendeu a mão e deu ordem ao vento. Sabe o que falta para nós em tempos de livramento? É termos a ousadia de dar ordens ao vento. A dizer, agora vai soprar o vento e vai abrir um caminho, porque Deus é especialista em livramento. E foi tão poderoso que o povo passou até enxuto pelo mar. Mas quando o Egito, quando o Faraó e seus soldados foram atrás, o muro caiu sobre eles e houve uma destruição. E até hoje, nunca mais, o Egito se levantou na mesma potência. Sabe, queridos, como Deus ele traz livramento para nós, Ele não só nos livra, mas Ele também extermina os inimigos. Porque Deus é Deus e o vento vai soprar. Você crê nisso? O vento dá libertação. E aquele povo saiu do cativeiro, saiu do Egito e entrou agora a caminho da terra de Canaã, livres, porque o vento soprou. Você é livre porque o vento soprou. Amém? Segundo vento, está lá no livro de Números, capítulo 11, verso 31. Números 11, 31 diz assim: então soprou o vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase o caminho de um dia, de um lado e do outro, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. O vento soprou e trouxe provisão para o povo. O segundo vento que sopra é o vento de provisão. Soprou, a Bíblia diz, tantas codornizes ficaram. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ficou de um lado e de outro do arraial, em volta do arraial, na altura de 2 côvados. Um côvado era contado daqui do cotovelo até o começo da mão aqui. Um côvado eles contavam desse ossinho aqui até o cotovelo. Isso era um côvado. Isso era um côvado. Quando eles colocavam, eles colocavam 2 côvados. Então você imagina que 2 côvados, no meu braço mais ou menos, está quase 1 metro de altura. Agora você imagina que soprou o vento e trouxe tanta codorniz que espalhou pelo caminho na altura de 1 metro de codorniz. Você imagina quanta codorniz foi? E codorniz é aquela codorna, não é uma galinha, é aquele bichinho pequenininho. Agora você imagina a quantidade de codorna que foi necessário para ficar na altura de 1 metro e uma distância de todo o arraial. Lembra que o arraial tinha 3 milhões de pessoas. Você está entendendo? O que era a provisão? Às vezes a gente não tem ideia do que Deus fez no deserto. Às vezes a gente não imagina. A gente fala que Deus mandou codorniz. Que legal. Irmão, era todo dia essa quantidade. Outro dia uma vez perguntaram para mim: apóstolo, da onde vinha? Eu falei: a Bíblia diz que veio do mar. Soprou o vento do mar e trouxe codornizes. Mas tem codorna no mar? O que Deus estava dizendo? O mesmo Deus que soprou e trouxe libertação é o mesmo Deus que vai soprar e trazer provisão. Vem do mesmo lugar. Então Deus está dizendo: se vocês conseguiram crer que eu sou Deus que trouxe libertação, consigam crer que eu sou Deus que dá provisão. Só que detalhe, era uma provisão além do que eles podiam imaginar. Deus ele nos surpreende com a provisão. Deus ele traz a provisão no meio do deserto. E o que é mais interessante é em abundância. Irmão, para mim, na minha humilde opinião, todo dia Deus criava codornizes.
Porque não era possível ter tanta codorniz na gente. Durante 40 anos, todo dia, a codorniz soprava, o vento soprava, e as codornizes vinham. Todo dia. Irmão, que Deus poderoso de provisão é esse? Que Deus poderoso de provisão é esse? Semana passada eu falava das coisas que não mudam, e eu disse: Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Deus que sopra o vento e traz provisão, que soprou lá no deserto e trouxe codornizes e provisão para aquele povo, é o mesmo que sopra na tua vida, na tua casa, e vai gerar provisão além do Senhor. Porque o Deus que dá libertação é o Deus que traz provisão. Por isso vem do outro lugar. Por isso vem do mar. Deus estava dizendo: olha, aprenda a confiar em mim. Aquele povo do deserto precisava aprender a confiar em Deus. E uma das áreas que nós precisamos confiar é no Deus da provisão. Para mim é uma das áreas mais difíceis da gente conseguir crer. De ver a provisão de Deus, de ver o cuidado de Deus. É quando o vento sobe. É quando o vento vem. Eu quero falar de outro vento, o terceiro vento. Está lá em João, capítulo 3, verso 8. Diz assim: o vento sopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse vento é o vento da direção. Irmão, o vento ele traz direção. Quando um barco à vela está no meio do mar, está andando, o que vai dar direção? O que vai mover? O que vai fazer ele se mover? Ele ir? É o vento. Ah, apóstolo, mas eles movem com o leme. Exatamente. O leme vai guiá-lo, mas se não tiver vento não acontece nada. O vento é a força. O vento traz direção. A Bíblia diz que o vento sopra onde ele quer. Ninguém controla o vento. Há uns anos atrás nós tivemos um presidente que queria sacar o vento. Queria pôr o vento em saco. Mal sabia ela que o vento vem de Deus e não há como controlar o vento. O vento traz direção para nós. O vento sopra e nos empurra para a direção que Deus quer. Por isso que Jesus fala aqui a Nicodemos: o vento sopra onde quer e vai aonde quer. E assim é todo aquele que é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, se você foi salvo pelo sangue de Jesus, você é nascido, é filho, o vento sopra sobre você. Ande debaixo do vento, deixa o vento te direcionar. Irmão, uma das coisas que eu tenho ficado impressionado, eu vou sábado falar sobre o mover de Deus nas nações lá no congresso. Eu tenho orado, uma das coisas que eu tenho falado com Deus, eu vou falar isso. Uma das coisas que eu tenho ficado impressionado depois da pandemia é como tem pessoas que estão andando fora do vento e colocam a culpa no vento. Deus falou comigo e eu estou indo para esse lado, o vento está soprando para cá. Imagine um cara num barquinho com vela, depende do vento, e o vento sopra para ele ir para lá. O vento está empurrando ele para lá e ele está remando para cá. Tem muita gente fazendo isso. Por quê? Porque quer ensacar o vento, quer trazer o vento na sua manipulação. Escuta, irmão, Deus está soprando o vento sobre nós, e feliz é aquele que está entendendo e andando debaixo do vento. Há muita gente dizendo: o vento soprou, me levou para lá, o vento soprou, me levou para cá, o vento levou, me levou para lá. Quando você vai ouvir, vai ver, não tem nada de vento. A única coisa que tem é um
um vento ensacado. Irmão, o vento ensacado é bexiga. E bexiga para mim é ilusão. Quando eu olho na direção de Deus, a Bíblia está dizendo: aquele que é nascido de Deus anda na direção de Deus. Nós temos que buscar isso do Senhor. A Bíblia fala que no deserto o povo andava debaixo da nuvem. E Deus disse: quando a nuvem se moveu, vocês andam. Quando a nuvem parar, vocês param. Quando a nuvem vir. Agora, meu irmão, me responda aqui: o que move a nuvem? O vento. O vento move a nuvem. Quando nós estamos a favor do vento, tudo fica mais fácil. A nuvem está sobre nós. Tudo caminha com mais facilidade. E é isso que a gente precisa aprender. Quando eu estou andando a favor do vento, eu não posso olhar ao meu redor, porque muitas pessoas não estarão andando ao redor do vento, na direção do vento. Mas eu preciso estar ligado ao vento, olhando a nuvem. O vento está soprando para cá que eu vou. Para cá que eu vou. O vento veio, então para cá que eu vou. Quando eu olho a vida do apóstolo Paulo, eu vejo um homem que andava debaixo do vento, na direção que Deus dava, nas cidades que ele tinha que entrar, nos lugares que ele tinha que ir, as pessoas que ele tinha que ter conexão. Ele não fazia nada se o vento não soprasse, porque aqueles que nasceram de Deus não se movem se o vento não sopra. Quem está entendendo isso? Sabe, irmão, se o vento não soprar, não se move. Se o vento não disser, não sai daquele lugar. Fica lá. E o quarto vento que eu quero falar está lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 2. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. Que vento é esse? É o vento do Espírito. É o vento do Espírito. E é esse vento que Deus tem soprado nesses últimos tempos. É o vento que tem invadido a casa, é o vento que tem rompido. Ai, apóstolo, mas nós estamos vivendo esse vento. Irmão, esse vento vem através de uma coisa: de um povo que ora. De um povo que ora. Ontem e hoje eu assisti uma ministração, não sei se você colocou para eles, da apóstola Valnice Milhões. Fazia muito tempo que eu não vi uma ministração da apóstola Valnice inteira, assim, né? Só vejo aquelas pílulas, né, de internet, mas uma ministração inteira. Eu estava com saudade, para mim foi meio nostálgico ouvir a Valnice, que eu ouço Valnice desde meus 17 anos de idade. E sempre aprendi muito com a mulher, muito, eu aprendi com ela. Já sentei assim, na beira do altar, com ela pregando aqui. Ia nos congressos, sentava assim, que estava tão cheia a igreja, que o único lugar que tinha para sentar era em cima do altar. E ela permitia que a gente sentasse assim, para ver aquela mulher cristã. Eu fui em vários congressos cristãos. E ontem eu assisti a ministração dela, com muita saudade de ver aquela mesmo se titula Velha Guerreira. E eu fiquei olhando aquela mulher de 76 anos, no vigor. Ela disse que ela passou pelo como é que fala? Geriátrico. E fez os testes. O geriátrico falou que o organismo dela é de uma mulher de 54. Falou, todo o seu organismo é de uma mulher de 54 anos. Ela tem 76. Ela falou assim: 54 é só matemática. Na minha Deus, eu ainda vou fazer 40. Irmão, uma mulher que persegue, uma mulher que ora. Eu fiquei impressionado nos últimos 10 minutos da administração. Ela falou, contou o testemunho dela, falou sobre intercessão, 2 horas e 44 minutos, sem parar. Eu fiquei pensando, Senhor, o máximo que eu já cheguei foi 2 horas e 15.
E eu, quando terminei, estava morto de canseira. Aquela mulher falou 2h44, terminou ajoelhado, orando, clamando por Deus pelo povo. Eu falei, Senhor, que vigor é esse? Sabe o que é, irmão? É alguém que anda no vento do Espírito, que se renova em Deus, que se fortalece no Senhor. Aquele povo aqui em Atos 2 estavam orando, estavam clamando. O que eles viam? Nada. O que eles tinham? Nada. Eles só tinham uma coisa, uma promessa: o Espírito vai vir sobre vocês. Se reúnem e eles intercedem, e eles olham, e mais uma vez o vento entra em ação dentro daquele cenáculo, dentro daquela sala, e aquele vento vem com fogo, e aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Sabe o que Deus tem esperado de mim e de você? Que vivamos esse fogo, esse vento do Espírito. Nós precisamos de novo viver isso. Aqueles homens estavam frustrados e Jesus ressuscitou. Aqueles homens estavam amedrontados e o Senhor deu a sua promessa. Aqueles homens não estavam vendo nada, mas eles tinham o vento. E quando o vento soprou, a história da vida daqueles homens mudou. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é que esses ventos de Deus soprem sobre nós. O vento da libertação, o vento da direção, sabe, esse vento poderoso da direção e o vento do Espírito Santo. Se esses 4 ventos soprassem sobre as nossas vidas, nós nunca mais seremos Jesus. Esse é o vento que Deus está soprando sobre a terra. É o vento que Deus deseja soprar sobre a terra. Talvez a gente esteja olhando as coisas como um vale de assuntos, mas é uma direção de Deus. O vento vai soprar. O vento vai soprar. Quem traz o vento? Profetas, intercessores. Aleluia. São esses que trazem o vento. Aleluia. São esses que trazem o vento. Isso não é para qualquer um. São para homens e mulheres comprometidos. Jesus, o Senhor toma homens e mulheres que vão fazer isso. Homens e mulheres que vão gerar. Homens e mulheres que vão fazer. Eu quero que nessa noite a gente olhe para a nossa casa. A primeira casa é a nossa igreja. Para que esse vento sopre sobre nós. Quem crê nisso? Quem crê que Deus tem um vento para nós? Então eu vou pedir para o apóstolo ungir a mão de vocês que estão aqui. Nós vamos orar. Amém? Você vai orar. Você vai orar. Você vai clamar pela casa de Deus. Depois nós vamos clamar pelas nossas casas, para que o vento entre nas nossas famílias. Qual o vento? Eu não sei, irmão. Profetiza. Apóstolo, parece que eu só vejo nossos ciclos. É aí que o vento entra em ação. É aí que o vento faz a diferença. Todo dia. As mãos deles. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Comece a orar pela igreja, comece a orar pela casa do Senhor. Comece a orar, a gerar, a trazer. Comece a orar. Ore Campestre, Rebadeira, Marcelina, Campestre, Ore na Rastura e Alamas. Pai, nós damos uma ordem, como o Senhor mandou o profeta fazer. Profetiza, filho do homem, ao vento, para que o vento sopre nos 4 cantos. Venha soprar. Venha soprar, venha soprar.